Boa noite a todas e todos. Estamos iniciando aqui a quarta discussão, quarto debate do nosso projeto Universidade e Realidade, realizado pelo Tribuna Universitária. E hoje o nosso tema é os desafios da internacionalização acadêmica em tempos de pandemia. Então, a gente conta com dois convidados aqui, com a participação de dois convidados. A nossa convidada é a professora Lívia Reis, doutora em Letras pela Universidade de São Paulo, professora titular da Universidade Federal Fluminense e superintendente de Relações Internacionais à mesma instituição. E o nosso convidado é o Leonardo Francisco de Azevedo, doutorando em Ciências Sociais na Universidade Federal de Juiz de Fora, realizou estágio sanduíche no Centro de Investigação e Estudos em Sociologia, em Lisboa, Portugal. Eu sou Fabiola Paulino da Silva, técnica em assuntos educacionais da Universidade Federal Fluminense, e vou participar aqui como mediadora dessa discussão, tá certo? Então, desejamos a todas e todos um bom debate, a gente agradece a participação, o propósito do nosso projeto é trazer essas temáticas, essas discussões referentes às diversas realidades da universidade, né, nesse contexto de pandemia e pré-vacina. Então, vamos começar as discussões de hoje. Então, a gente pede para quem tiver questões, perguntas, né, colocar nos comentários do Facebook, que depois da fala inicial a gente vai fazer a leitura aqui das questões, tá certo? Então, passar a palavra para o Leonardo. Boa noite, Fabiola, professora Lívia, boa noite a todo mundo que está assistindo a gente, né? Agradecer o convite. Eu acho que é isso, né? O momento da pandemia exige da universidade, né? De quem está na universidade, pensar questões mais urgentes, né? Como a questão de como voltar à questão da aula, de graduação, pós-graduação, ensino remoto, mas também exige da gente pensar em questões mais amplas e que estão diretamente relacionadas ao fazer acadêmico, né? Como a questão da internacionalização, né? Então, como que pensar isso, né, considerando que a internacionalização parte do pressuposto exatamente de fazer esse diálogo entre países, entre instituições de diferentes países, como pensar isso no momento em que os estados nacionais, as fronteiras estão cada vez mais cerradas, assim, né? Então, eu vou tentar apresentar assim, um pouco, né, em três eixos, né, o que eu vou dizer, assim, primeiro pensar um pouco da internacionalização, da mobilidade estudantil, né, e tal, que é o meu tema de pesquisa de doutorado, e depois apresentar um pouco da experiência de estudantes estrangeiros, né, a partir de uma pesquisa que eu estou participando também sobre isso, para no final tentar apresentar algumas perspectivas futuras, né, o que será que a gente pode pensar sobre internacionalização nesse período, né, do Covid e pós-Covid, né. Então, se a gente for pensar, né, de maneira bem genérica, como definir o que é uma internacionalização, né, o que é internacionalização, a gente pode pensar que é qualquer forma de diálogo, né, de uma instituição brasileira, pensando no caso brasileiro, né, com qualquer instituição estrangeira, e vai desde, por exemplo, uma realização de um congresso internacional, de receber pesquisador internacional, como o envio de estudantes e pesquisadores para o exterior, receber estrangeiros no Brasil, né, e também realizar pesquisas em conjunto, publicação em conjunto internacionalmente, né. Nós estamos vendo isso agora na prática, né, como acontece, por exemplo, nessas várias pesquisas que estão sendo feitas sobre a vacina do Covid, né, ela tá sendo feita no caráter internacional, né, por exemplo, essa pesquisa de Oxford está sendo feita na Inglaterra, mas a Fiocruz aqui no Brasil está pensando junto, né, como fazer isso, fazendo o teste, fazendo a produção. Então, no sentido geral é isso, mas claro que tem uma série de... e aí o lado, né, digamos assim, o lado mais visível desse processo é a mobilidade de estudantes, pesquisadores, né, cientistas, né, mobilidade internacional, né, que é inclusive o que eu vou falar mais hoje aqui, que é a minha área de estudo, assim. Mas claro que essa ideia, né, de uma internacionalização, ela está muito calcada numa relação um pouco, numa ideia, né, universal, uma certa utopia universalista, cosmopolita, de um modelo europeu, né, de universidade, né, e tem uma série de discussões também contemporâneas de rever, de revisar essa ideia de internacionalização, porque esse fluxo de estudantes, né, muito calcado na relação norte-sul, assim, né, são países da periferia do capitalismo, do sul global, que vão para as instituições, né, dos grandes centros, sobretudo da Europa Ocidental, né, Estados Unidos e Canadá.
E só que é um fenômeno relevante, assim, né? Segundo a Unesco, ela tem um levantamento, né? Eles têm um portal com que eles fazem esse levantamento de estudantes, número de estudantes estrangeiros no mundo afora. Acho que eles fazem esse levantamento a partir de concessão de vistos, né? Controle de fronteiras, e tem mais de 5 milhões em 2017, que é os últimos dados, né? Mais de 5 milhões de estudantes em mobilidade internacional, né? Sendo que, em sua grande maioria, né, a origem são da China, que é quase 1 milhão de estudantes chineses que estão fora do seu país, e depois vem a Índia, que tem um pouco mais de 300 mil estudantes. E os principais países que recebem esses estudantes internacionais, né, são Estados Unidos, Austrália e Reino Unido, né? A Austrália, inclusive, foi uma política deliberada, né, do sistema universitário australiano, de atrair estudantes internacionais, né, claro, com o objetivo econômico também do que esses estudantes representam, né? Inclusive, o modelo australiano de universidade e tal, de internacionalização, foi tido como modelo para o já falecido, né, projeto Futurice, né, que o governo federal ensaiou fazer, né? E o Brasil tem em torno de 60 mil estudantes no exterior, 58.800, e recebe, tem em território nacional, em torno de 20 mil estudantes estrangeiros, né? E vou pensar um número baixo de estudantes no exterior se comparar com o país do BRICS, né, como a Índia e a própria China, que tem uma política deliberada de envio e de agora também de trazer de volta e tal. E aí tem uma série de interesses por trás das políticas de internacionalização, né? Acho que a partir dos anos 90, né, com a intensificação do fenômeno da globalização e tal, das tecnologias de comunicação, as universidades também viram, né, isso, esse fenômeno como a possibilidade também de se manter, de se financiar, por exemplo, né? Então, são muitas universidades estrangeiras, né, que recebem estudantes internacionais, e é isso, cobram altas taxas de mensalidade para eles, né? Por exemplo, se for pensar o contexto europeu, por exemplo, várias universidades europeias, eles têm uma taxa diferente para quem é estudante europeu e para quem é estudante de outros continentes, né? Então, sei lá, se eu quiser ir para uma universidade portuguesa fazer um doutorado, eu, enquanto brasileiro, vou pagar um valor, né? Mas se for um estudante italiano, por exemplo, ele vai pagar menos que eu, né? Então, acaba que a internacionalização acabou virando fonte de financiamento de muitas universidades estrangeiras. E claro que para os países estrangeiros também isso acaba sendo uma estratégia relevante, né? Porque é isso, né? Você tem os imigrantes que não são desejados, né? Os refugiados, os trabalhadores sem qualificação. No caso de estudantes, né? De pesquisadores, estudantes, isso digamos assim, imigrantes desejados, né? Desejáveis, porque é altamente qualificado e traz, de alguma maneira, algum incremento econômico para os países. E aí eu acho que a situação da pandemia que a gente está vivendo agora, né, ela meio que expõe, evidencia essa implicação econômica da questão da internacionalização, né, como que várias universidades do mundo afora têm uma dependência financeira de estudantes internacionais. Então, essa situação, né, dos estudantes que estavam, né, muitos, por exemplo, ou estavam no exterior, acabou voltando antes, ou então nem deixaram de ir, ou vários estão lá também sem condições financeiras de poder pagar as mensalidades, então acabou gerando uma queda de receitas, por exemplo, né, são várias as universidades que tem surgido isso, né, uma questão de fato financeira, por não ter estudante estrangeiro consigo, né, então isso tem uma implicação na própria forma de manter as universidades funcionando, né, e claro também que isso tem um impacto na vida dos estudantes estrangeiros, né? Porque muitos, né? Claro que são vários que conseguem ir com bolsa, por exemplo, no exterior, mas muitos, né? Eu não sei dizer se é a maioria ou não, mas acredito que seja, vão para fora do país sem algum tipo de financiamento, né? Estatal, bolsa, e aí tem que buscar formas de se manter, né? E muitos, então, faz trabalhos meio expediente, né? Em restaurantes, bares, setor de turismo, que são justamente os setores que fecharam por causa da pandemia, né? Então, já são vários os relatos de estudantes que estão passando por dificuldades financeiras no exterior, não conseguem se manter. Muitas universidades, por exemplo, fecharam as moradias estudantis, obrigaram os estudantes a terem que voltar e tal. Os Estados Unidos passou por isso, vários estudantes, inclusive brasileiros, tiveram que voltar antes do prazo. E além de, claro, de um atraso, por exemplo, no que estava planejado, tanto em relação à pesquisa, seja
pesquisadores, né, cientistas, como também estudantes, que é isso, né, se planejou para poder custear sua estadia no exterior, sei lá, por 2 anos, por exemplo, 3 anos, e vai ser obrigado a prolongar esse tempo, né? E além, claro, de experiências de racismo, xenofobia, sobretudo de países, de estudantes, né, do continente asiático, assim, né, logo no início da pandemia, quando ainda não se sabia muito sobre o que estava acontecendo, né? E aí, né, para tentar ilustrar um pouco esse processo, né, logo no início da pandemia, como que ficou essa experiência, né, eu trago aqui a minha experiência de outros amigos, né, próximos, que eu estava fazendo doutorado de sanduíche, né, para quem não conhece, é uma modalidade de bolsa que a CAPES financia, né, para pesquisadores brasileiros que estão fazendo doutorado, fazer um período desse doutorado no exterior, né, então eu recebi uma bolsa para poder ficar 6 meses em Lisboa, que eu fui para Portugal, e aí é isso, minha bolsa foi até março, então eu fiquei os 6 meses, né, eu voltei, com a data já prevista, logo que eu voltei, foram 2 dias depois do primeiro caso de Covid em Portugal. Mas vários amigos que lá ficaram, né, para voltar nas próximas semanas, tiveram uma série de dificuldades nesse processo, né. Muitos, por exemplo, uma certa desinformação, acho que era generalizada e coletiva, né, em relação ao que era esse fenômeno, o que ia acontecer. Muitos acharam que a universidade ia fechar por apenas 1 mês, depois logo ia retornar a seu trabalho. Muitos também em relação à incerteza em questão, a questão dos voos, né, da forma de voltar para casa, né, foram vários os voos atrasados, várias dificuldades nesse sentido, muitos tiveram que encerrar trabalho de campo no meio, eventos cancelados, aulas, alguns, por exemplo, estavam previstos para ficar durante 1 ano no exterior, e acabaram antecipando a volta, né, e com receio também de não conseguir voltar, de lidar com a situação também longe de tudo, e é isso, né, situações de colegas que voltaram para o Brasil, tiveram que ficar de quarentena em hotel, ou trancado no quarto, sem poder abraçar o pai e a mãe, por exemplo, sei lá, depois de 6 meses sem vê-los, né, assim. Então, e aí a CAPES, né, no caso, era uma política de uma agência brasileira, ela deu a possibilidade de prorrogar a bolsa por alguns meses, né, assim, 3 meses, se eu não me engano, mas também teve um processo também de individualizar a responsabilidade por ficar, né. Aqueles estudantes brasileiros que resolveram ficar no exterior tinham que fazer uma declaração falando que queria ficar e tal, se responsabilizando por isso, né. Então, claro que foi um processo difícil, talvez depois a professora Lívia tenha mais dados para falar sobre isso. E aí eu vou trazer para vocês, né, um pouco de uma pesquisa que está sendo realizada lá no centro de pesquisa que eu estive lá em Lisboa, né, que o grupo lá está fazendo uma pesquisa que eu estou participando também, que é entender um pouco da experiência do coronavírus, né, da pandemia entre estudantes internacionais, no caso em Portugal, né, assim, acho que nós entrevistamos em torno de 30 estudantes estrangeiros que resolveram ficar em Portugal em vez de voltar para os seus países de origem. Eu acho que talvez a gente entender um pouco, né, da situação de lá nos ajuda também a pensar um pouco na nossa situação aqui, né, tanto em relação aos estudantes brasileiros que estão no exterior, como também em relação a estudantes estrangeiros que estão no Brasil, né. E é isso, né, por exemplo, entre as razões para ficar, de não voltar para o seu país de origem, né, muitos tinham a crença de que aquilo voltaria, né, ao normal em pouco tempo, seria um breve período. Alguns também apontaram a dificuldade, só para sublinhar antes, gente, que isso aqui são dados preliminares que a gente está fazendo, né, ainda não concluiu o estudo, né, então são os primeiros achados que a gente está achando nessas entrevistas, né, então as razões para ficar foi isso, né, primeiro uma ideia de que as coisas voltariam ao normal, depois uma dificuldade em relação ao transporte, de não conseguir voo, conseguir trem e tal, e também, às vezes, muita avaliação de que Portugal estaria lidando melhor com a crise do que os países de origem, né? Isso, sobretudo, por exemplo, entre estudantes italianos ou brasileiros, estudantes do continente africano, né? Porque, não sei se todo mundo acompanhou, mas Portugal teve um processo de 1 mês, não foi um lockdown completo, mas foi uma restrição de circulação muito forte, né, 1 mês e pouco, e depois teve efeito, hoje eles têm quase que levando uma vida mais normalizada, né, e claro também impactos, e aí essa situação trouxe uma série de impactos, né, os impactos acadêmicos, né, como a questão da suspensão, por exemplo, de pesquisa em laboratórios, em grupos, como também a questão das aulas remotas, né, que muitos reclamaram que gerou menor rendimento, e aí produziu também situações interessantes assim, para a gente ajudar a pensar, né, um brasileiro, por exemplo, que estava fazendo uma aula de graduação lá,
E aí a universidade, logo lá, grande parte das universidades adotaram o ensino remoto logo no início, e aí então a universidade deixou livre para os estudantes estrangeiros, se quisessem voltar para seus países de origem, né, poderiam voltar e continuar assistindo a aula de onde estivessem, né, continuariam como estudantes internacionais, continuariam com esse vínculo, né, mas de seus países, né. Teve também, claro, impactos financeiros, né, como aumento, por exemplo, se por um lado eles economizaram nos gastos, por exemplo, em atividades de lazer e tal, né, de fim de semana, aumentou-se, né, os gastos nas contas do lar e tal, os restaurantes da universidade fecharam, e sobretudo entre estudantes não europeus, uma dificuldade muito grande também em relação à questão financeira da valorização da moeda, né, do euro, né, o euro, com a crise econômica a nível global, o euro se valorizou muito, então isso trouxe uma implicação para estudantes estrangeiros muito grande, que recebem em moeda que não o euro, né, em real ou outras moedas. Como também impactos emocionais, né, a experiência de mobilidade acadêmica estudantil, ela usualmente uma experiência solitária, né, a menos que você vá com sua família e tal, com esposa e filhos, mas no geral uma experiência que você vai sozinho, e lá você constrói uma rede de relações, ou alguém que já te conhecia, que morava lá e tal, que sustenta um pouco dessa vida no exterior, né. A partir do momento em que você tem uma situação, né, que inviabiliza isso, gera claramente um impacto na saúde mental também, na experiência de lidar com aquilo, né. Como também um medo, por exemplo, é isso, de ficar doente no exterior, não ter que lidar sozinho com a experiência da doença, e ter uma dificuldade no acesso aos serviços de saúde e tal, como também medo dos pais e parentes do país de origem ser contaminado. E sobre a questão do suporte das universidades, né, como as universidades lidaram nessas circunstâncias, né, não teve um processo padrão, assim, né, de universidades, embaixadas e tal, em relação a isso. Então, teve desde universidades que apenas indicou, assim, mandou um e-mail padrão, né, com informações e tal, como aquelas também tiveram cuidado de saber individualmente a situação de cada estudante e de buscar junto, né, a melhor alternativa para isso, né. E nessa situação, né, em que você tem um total falta de apoio social e tal, né, do país que se encontra, esse suporte institucional é muito importante para esses estudantes, né. E claramente uma percepção de que essa situação produz impactos futuros, né, nos projetos de mobilidade, assim, desde impactos de médio prazo, como, por exemplo, não quererem participar de congressos, estágio no exterior e tal, né, não poderem participar, que já estavam planejados e tal, como também dúvidas em relação a projetos de longo prazo, assim, né, tem desde aqueles que acham que a situação vai se normalizar novamente muito rápido, como os que acham que daqui para frente isso vai ficar muito mais complicado, né, e, sobretudo em estudantes europeus, por exemplo, que a questão das fronteiras nacionais estavam já mais, não era uma grande questão, né, isso voltou à tona. E aí agora, né, nós estamos acompanhando essa semana o caso dos Estados Unidos, não sei se todo mundo tá vendo, né, assim, que na segunda-feira os Estados Unidos, então, resolveu que estudantes internacionais, né, estrangeiros, que forem ter, não forem ter aula presencial, né, forem ter aula online, que eles, então, terão os vistos suspensos, né, e os que vão para lá não serão aceitos, e vai produzir, então, uma volta, né, vão suspender os vistos, estudantes estarão numa condição de irregularidade, né. Hoje, inclusive, Harvard e MIT entraram na justiça contra essa decisão do governo federal, né, do Trump, porque, sobretudo, os Estados Unidos é o grande receptor de estudantes estrangeiros, né, no mundo, assim, né, acho que, e isso afeta diretamente a geopolítica, né, como isso pode produzir impacto a médio prazo, por exemplo, nas políticas de internacionalização, né, essas políticas de fronteira que estão sendo criadas, né, que antes eram muito restritivas para determinado tipo de imigrante, né, como o caso de imigrantes, né, refugiados, de trabalhadores não qualificados e tal, agora está surgindo essa questão em relação a pesquisadores, né, esses que até então tinham políticas de atração, né. Situação semelhante está acontecendo na Austrália em abril, né, o primeiro-ministro chegou a dizer assim, né, que talvez fosse a hora de estudantes estrangeiros e tal irem para casa, né, porque a prioridade do governo era os australianos, né, assim, o governo daria apoio, sustentação política, financeira e tal,
para os australianos e não para estrangeiros, né? Ele falou, inclusive, a única ressalva seria em torno de médicos e enfermeiros estrangeiros que aí sim poderiam continuar no país, né? Então, claro que se, por um lado, né, você tem uma ideia de internacionalização que pressupõe a circulação livre, uma certa utopia cosmopolita de circulação, né, do conhecimento, de universalidade, você tem agora, no momento, uma restrição das fronteiras, né, a volta das fronteiras nacionais, né, dos estados nacionais, emerge como uma questão, né, para essas políticas, né. E aí fica a questão, será que se isso vai produzir alguma redefinição nessa geopolítica internacional, né, a médio prazo, assim, né. Por um lado, vai ter outros países, né, e instituições que vão querer ocupar, talvez, esses espaços que estão começando a criar dificuldades, como os Estados Unidos e a Austrália, que são grandes receptores de estudantes estrangeiros, né. E será também que é possível a gente, a partir disso, a gente começar também a pensar em relações mais simétricas e menos colonialistas a nível global, né. Fica uma questão, porque é isso, né, uma série de consequências da pandemia colocadas na questão da internacionalização, né. Primeiro é isso, como que essa restrição de estudantes internacionais, isso talvez pode aumentar a médio prazo, né? Talvez estudantes que tinham planos de ir para fora do país não vão ter mais, porque estão com essas dificuldades de mobilidade. Isso vai trazer claramente perdas, né, de recursos e de investimentos e pode produzir consequências substanciais no financiamento de pesquisas das universidades estrangeiras, né? Como também as classes médias, né, que financiam muito dos estudos dos seus filhos que vão para o exterior, isso também pode, talvez, né, pelas complicações econômicas, não fazer isso mais. Além de não ter um processo global de resposta a isso, né? Cada país está respondendo de uma maneira e pode produzir, de fato, uma política, uma redefinição nessa política de internacionalização, né? E aí eu acho que algumas, né, pelo que tem acontecido, né, acho que agora são só prospecções e ideias do que pode acontecer, né, sem a gente conseguir muito ter certeza de nada, né, mas eu acho que algumas coisas a gente pode tentar entender o que pode acontecer com a internacionalização daqui para frente, né, referente sobretudo às políticas de mobilidade, né, estudantil e acadêmica, né. Será que, por exemplo, essa coisa do ensino remoto que está passando a ser adotado, né, ele vai começar a ser usado também nas políticas de internacionalização, né, essa coisa de pensar em internacionalização sem mobilidade geográfica, por exemplo, né, estudantes internacionais vão ter acesso ao que a universidade estrangeira oferece sem ir para lá, né, sendo que é isso, né, a experiência da mobilidade, ela vai para muito além do que a universidade, do que a vivência, né, da sala de aula e tal. Será que vamos criar um ambiente de cooperação internacional feita à distância, né, e também será que um aumento dessa mediação tecnológica nas relações acadêmicas, né, que já estavam um pouco se configurando em torno disso, né, eventos online, participação de bancas à distância. Não sei se agora, ao usar isso recorrentemente, isso pode se tornar regra nessas relações, tanto dentro da própria universidade, como também diálogo com instituições estrangeiras, né. E aí isso se coloca como uma questão para as instituições que apostaram na internacionalização como fonte de financiamento para as universidades, né, qualquer pessoa que vai tentar qualquer forma de financiamento hoje, a internacionalização, ela acaba sendo um critério relevante, qualquer ranking internacional que você olha hoje, a internacionalização é um fator relevante. Então, a questão fica, na situação de pandemia, em que a mobilidade não se coloca da mesma maneira, como que essas universidades que dependem desse dinheiro vai se manter. Mas, ao mesmo tempo, acho que é importante fazer esse contraponto com a realidade brasileira, porque, felizmente, no Brasil, nós temos um sistema público e gratuito de sistema, né, universitário consolidado, né? Claro que tem um ensino privado também, mas o grosso da pesquisa no Brasil é feita pelas instituições públicas, né? Então, felizmente, nós estamos menos vulneráveis a essas restrições de mobilidade como instituições que apostaram nisso para se financiar, né? Apostaram a sua excelência na atração de estudantes internacionais, né? Então, acho que isso é relevante, e acho que fica a questão, né? Qual que é o cenário que se coloca daqui para frente, e é importante, de alguma maneira, nós defendemos a forma de financiamento público que o Brasil opera e funciona, né? E é isso, gente. Obrigado, Fabíola.
Obrigado pelas suas primeiras colocações, Leonardo. Passa agora, então, a palavra para a professora Lívia. Oi, boa noite. Muito obrigada pelo convite, Fabiola. Eu acho super interessante que vocês estejam discutindo educação, né, nessas diferentes mesas de conversa, e que a internacionalização esteja no radar, né, esteja no raio, porque, com certeza, a internacionalização é muito do que... Parabéns, viu, Leonardo? Foi muito legal a sua fala, eu gostei muito de te escutar. Tem alguns pontos que eu acho que a gente converge, outros nem tanto, mas é porque o meu ponto de vista é o ponto de vista de um escritório de relações internacionais de uma universidade grande. Então, você trabalhou, o Leonardo trabalhou muito, gostei muito do que ele falou do ponto de vista da mobilidade estudantil. Mas a internacionalização numa universidade é mais do que a mobilidade, né? Não é só isso que a gente faz. Inclusive, a mobilidade de pós-graduação como ele disse, é uma mobilidade que passa pelas agências de fomento. Aqui no Rio, FAPERJ, CAPES, CNPq, passa muito pouco pelas universidades. O financiamento da mobilidade de pós é totalmente estatal, né? A grande novidade, porque a internacionalização não é uma coisa nova no Brasil. Ela já está aí há mais de 15 anos. Ela ficou muito mais famosa depois do Ciências Sem Fronteiras para cá, quando nós mandamos, né, nós, o Brasil, que eu quero dizer, mandamos quase 100 mil estudantes para fora do Brasil, de graduação, né, e mais uns outros 20 mil de pós, e professores e pesquisadores. Então, a mobilidade de graduação, que veio crescendo assustadoramente nos últimos 10 anos, ela é a grande novidade no mundo da internacionalização. Mas antes de chegar na pandemia, porque são muitas as consequências da pandemia, eu queria marcar isso, quer dizer, a mobilidade, de fato, é um dos aspectos importantíssimos da internacionalização, né? Porque fornece, entre outras coisas, a possibilidade de um jovem aluno de graduação, que muitos nunca saíram do Brasil, a ter um contato quase que integral, quase não, totalmente integral, imerso no outro povo, numa outra cultura, numa outra língua. E isso é uma coisa que, de fato, não se substitui, né? Essa formação multicultural. Não há estudante de graduação que volte para o Brasil e que não diga nunca mais vai ser igual depois desses 6 meses, porque as universidades, aí não apenas a UF, as universidades brasileiras em geral, mandamos por 6 meses, no máximo 1 ano. E essa mobilidade, quando temos convênio, que é um outro aspecto importante, quando temos convênio, essa mobilidade ela é uma mobilidade que não se paga as taxas, né? Que é super importante o que ele falou, de como a internacionalização se tornou uma moeda de troca enorme, como que a Austrália, os Estados Unidos e a Inglaterra ganham muito dinheiro com isso, mas não é o caso da mobilidade das universidades brasileiras, que nós trabalhamos com a mobilidade de graduação, a gente não paga, os alunos não pagam taxas, pagam para viver lá, ou os que ganham bolsas nas suas instituições. Nós temos um programa de bolsa, não é enorme, né? Pensando se nós mandamos assim 250 alunos por ano para fora do Brasil, devem ser uns 50, 60 com bolsas, diversas bolsas pagas por parceiros e bolsas pagas pela própria universidade. Mas no caso da UF, essas bolsas têm um viés de baixa renda, viés inclusivo, que, aliás, para quem conhece a UF, é uma universidade importante. A gente costura as redes acadêmicas, as redes universitárias, as redes de pesquisa, todas necessitam de um convênio, todas necessitam de um acordo, todas necessitam de um acordo para os diplomas de dupla diplomação, todas necessitam de um acordo no caso das cotutelas. Então, toda essa parte é feita pelos escritórios de relações internacionais, que foram vistos também ao longo dos últimos 10 anos
como parte essencial da estrutura da universidade. As grandes têm grandes escritórios de internacionalização, as menores têm escritórios de menor tamanho, e todas essas universidades públicas que foram abertas recentemente também têm um escritório de relações internacionais. Então, hoje, viajar para o exterior e fazer relações internacionais, ou dar apoio às nossas redes de pesquisadores, como ele bem disse, as redes de Covid e outras tantas que não pararam na pandemia, que continuam superativas, todas essas passam por acordos, e mais que acordo, o acordo significa uma institucionalização da internacionalização. Porque viajar para fazer curso no exterior, viajar para fazer mestrado, doutorado sanduíche, na pós, ou depois da pós, como professor, ir a congresso, isso também já acontece há muito tempo. Eu morei fora nos anos 80, e já se fazia isso, né? Fui fazer mestrado na Inglaterra. E isso, claro, que foi aumentando. A gente, quando estuda internacionalização, tem as ondas da internacionalização. Então, isso é uma coisa que vem acontecendo há bastante tempo, mas não dessa forma avassaladora que veio acontecendo agora. E, na verdade, esses escritórios, a gente entender a internacionalização como um dos pilares da universidade, fez com que a internacionalização se institucionalizasse. Ela deixasse de ser uma coisa de pessoas, de pesquisadores, de professores e de alunos, de pós, para se tornar uma coisa muito mais inclusiva, ou seja, a possibilidade de ampliar essa educação multicultural, transversal e internacional que nós julgamos ser tão importante para a formação dos nossos alunos. Então, nós temos... Eu vou agora passar para o segundo eixo, que é o eixo que o Leonardo mais falou, que é o da Covid, né? Da pandemia, o cenário da pandemia. Com certeza, eu brinco até, não sei se tem nenhuma graça, mas, enfim, a internacionalização é quase como a área de hotelaria, de turismo, de bares. No meio dessa coisa acachapante que nos pegou, acho que achávamos que daqui a 1 mês, 2 meses estaríamos de volta, já estamos há 4 em casa, trancados, mas as universidades não pararam. Todos estamos trabalhando e tentando fazer o que é possível a ser feito. No caso, também, fazendo uma referência com a fala do Leonardo, nós tivemos um trabalhão para pedir para todos os nossos alunos voltarem. Nós tínhamos mais de 100 alunos fora, quase todos retornaram. Alguns quiseram ficar lá, estou falando sempre de alunos de graduação. Os de pós, a gente mandou também uma carta dizendo que podíamos ajudar, qual era a situação deles, passamos os telefones das embaixadas, as tentativas que o Ministério das Relações Exteriores se colocaram à disposição, mas tivemos um acompanhamento mais próximo do aluno de graduação e mais próximo daqueles que não quiseram retornar, que foi o mais complicado para nós, e teve um acompanhamento direto, e muitos só estão retornando agora, que fizeram o semestre inteiro fora do Brasil, porque acharam, olha, aí eu não estou fazendo nada, não vou fazer nada, porque a universidade está parada, então eu adianto meus estudos aqui. Foi a minoria, mas aconteceu isso. Da mesma forma dos estudantes estrangeiros que estavam aqui, que a gente incentivou a todos voltarem, alguns países convidaram eles para voltar, como a França, e pouquíssimos ficaram, e a gente fez um acompanhamento também pessoal de cada um desses estudantes para, enfim, para dar o suporte necessário, porque a gente sabe que os escritórios de relações internacionais são, de uma certa forma, a casa do estudante estrangeiro quando ele aqui está, quando ele aqui se encontra. Então, essa crise, com certeza, nos pegou, assim... todo mundo sabe, né? O mundo está fechado entre todos eles, e, sobretudo, para nós. Os brasileiros não estão permitidos de entrar em lugar nenhum. Todas as universidades no mundo estão dando aulas online, todas, as grandes. Harvard, Yale, Oxford, Cambridge, Sorbonne, todo mundo está dando aula online, e as universidades brasileiras agora estão todas estudando essa possibilidade de entrar em aula online.
E nós também, junto com o movimento mundial, que nada é absolutamente original, estamos tentando usar o impacto dessa crise para trabalhar mais uma coisa, um sentido novo, que chama-se internacionalização em casa, que é um conceito que já é também antigo, mas a gente, na verdade, como fazia muita mobilidade, a gente trabalhou pouco esse conceito internamente. Esse conceito significa tentar vários... Claro, primeiro que a pesquisa continua, né? A pesquisa é a única coisa que não para. No nosso caso da UF, de muitas, que eu também faço parte de 3 grandes grupos que são importantes no Brasil. O grupo da REARE, que é a Rede de Relações Internacionais da Universidade do Rio de Janeiro, da qual eu atualmente sou presidente. A rede CEGRIFS, que é a rede das IFES, né, ligadas à ANDIFES, a CRIA, que é a Agência de Internacionalização da ANDIFES, que é o Conselho de Reitores das Universidades Federais, e do FAUBAI, que é uma grande, que é a maior das 3, que é uma rede de relações internacionais de todas as universidades do Brasil, sejam elas privadas ou públicas. Então, há uma grande troca de experiência dessas redes, né? Todas trabalhamos juntas, com as boas práticas, nos ensinando mutuamente. E uma das coisas que a gente tem aprendido muito é o conceito de internacionalização em casa, que antes que digam, é claro que não é a mesma coisa. O aluno não vai estar imerso na outra cultura, no outro país, não vai ter essa abertura que, do ponto de vista cultural, nós achamos imprescindível, que é a abertura ao outro, da alteridade, né? Trabalhar os outros, raça, gênero, enfim, que viver fora permite, mas, por outro lado, a gente tem que tentar fazer todas as coisas que se apresentam. E essa internacionalização em casa, que significa uma série de coisas, uma série de ações, entre elas um aspecto que no Brasil já está sendo desenvolvido, que a Unesp já está trabalhando com isso, e a Federal de Pernambuco também, que é um programa chamado COIL, que são aulas síncronas ou assíncronas entre professores de diferentes países, que fazem com que esse estudante, seja de cá ou de lá, possa ter a experiência de uma sala de aula internacional, mesmo estando na sua própria casa. E a outra coisa importante que nós estamos fazendo dentro desses projetos de internacionalização em casa estamos lançando também, eu acho que outras universidades estão fazendo, um curso de português para estrangeiro, também totalmente online. Gostemos ou não gostemos, a nossa saída agora é online. Enquanto não houver vacina, não haverá viagem. Enquanto não houver viagem, não vai existir internacionalização como antes. E, quiçá, a gente também não tem muita certeza se alguma coisa vai ser como antes, né? Se as coisas serão diferentes. Agora, eu só queria retomar, para terminar, 2 coisas aqui, que eu também tinha pensei em falar nos Estados Unidos, né? Que nessas nossas mobilidades das universidades públicas, os Estados Unidos e a Austrália e a Inglaterra não existem muito no nosso mundo, porque eles quase sempre a gente teria que pagar as mensalidades, as tuitions. E no caso das universidades europeias, a gente não paga tuition. O aluno de universidade pública, na maioria das vezes, não pode pagar. E quando é de pós, claro que as taxas são pagas pela CAPES. E hoje nós vivemos um grande... Quer dizer, os Estados Unidos, com essa norma que baixaram ontem, está mandando todo mundo embora, todo estudante que estiver em curso online. Ora, pesquisa não tem aula. Pesquisa, você desenvolve pesquisa. Agora, aula, os Estados Unidos inteiro está online. Eu não sei o que vai acontecer, porque eu recebo vários jornais diários de universidades americanas que as universidades estão com um grave problema, porque a sua principal fonte de recursos hoje tem sido o aluno internacional, que paga, como bem disse o Leonardo, muito mais do que o aluno local. E no Brasil, de fato, a internacionalização não passa pelo viés econômico. Quando há reciprocidade, mesmo com os Estados Unidos e a Austrália, você tem um equilíbrio, você manda o que você recebe, ninguém cobra aqui nem cobra lá. E para a maioria dos alunos de universidade pública,
que não paga aqui não vai para lugar nenhum que tenha que pagar. Portanto, a questão econômica, a internacionalização como fator econômico, ela passa muito longe da Universidade Federal Brasileira, que é de onde eu posso falar, né? Eu conheço muito mais as federais do que as demais. Então, eu atualmente ando convidando, se tiver algum estrangeiro vendo, que a gente vai oferecer curso de português para estrangeiro, online, e estamos pensando nessas diferentes formas de internacionalização em casa, porque todas as nossas mobilidades estão suspensas durante todo o ano, esse ano, né, 2020. Então, a gente espera que no ano que vem as coisas melhorem, vamos aí torcer, rezar pela vacina. Obrigada. Obrigada, professora Lívia, pelas colocações iniciais. Então, colocar para a galera aqui que a gente está com as questões abertas, né? A gente vai recebendo e vai passando para a nossa convidada e para os nossos convidados. A gente tem uma questão aqui, que é da Renata Ferreira. A Renata Ferreira coloca: a medida do Trump não teria mais relação com a economia e a suspensão de períodos de quarentena do que com as relações internacionais? Então, ela está perguntando, né, se essas decisões teriam mais a ver com a economia, com as questões de quarentena, do que propriamente com a política de relações internacionais, né? Eu também ouvi um comentário aqui, também queria colocar uma questão para vocês, que uma professora colocou aqui, uma professora da UF, professora Danusa Matos, colocou que um relato que diversos alunos dela da graduação, da biologia e da farmácia, participaram de Ciência Sem Fronteiras e retornaram muito amadurecidos e almejando nova experiência. Eu queria também que vocês falassem um pouco do efeito, da importância que tem a política de internacionalização para a educação pública de qualidade, né? Então, hoje o Brasil ele tem toda essa inserção, né, no cenário mundial, como o Leonardo destacou aqui, e na defesa que a gente faz, né, de uma universidade pública que dê conta da realidade brasileira, que seja inclusiva, qual que é a importância de uma política de internacionalização nesse cenário? Por enquanto, são essas questões. Se a professora Lívia quiser responder primeiro, eu respondo depois, a gente inverte agora. São duas perguntas. Obrigada, Leonardo. Porque provavelmente a gente tem abordagens diferentes. Primeiro eu falo de Ciência Sem Fronteiras, que eu falei aqui rapidamente, mas com certeza o Ciência Sem Fronteiras foi um programa muito bem sucedido, ele teve problema de gestão, não foi fácil a CAPES administrar um mundo que ela não estava acostumada. A CAPES sempre trabalhou com pós-graduação, e a grande maioria do Ciência Sem Fronteiras foi de graduação, mas, de qualquer maneira, os programas de internacionalização, em geral, são caros, né? E, no caso, o Brasil virou um objeto de cobiça nos anos da Ciência Sem Fronteiras. Nós recebíamos universidades estrangeiras todo dia, porque todos queriam os nossos alunos de Ciências Sem Fronteiras, que a CAPES pagava os meninos, não só para eles estarem lá, mas pagavam as mensalidades, né, as taxas escolares. Foi caro, foi complicado, muita gente não concordou, não gostou muito, inclusive o FAUBAI, né, uma das nossas redes, existem várias redes de relações internacionais no Brasil e fora do Brasil, das quais a gente faz parte, mas o FAUBAI, que é uma rede a maior de todas, o FAUBAI está lançando agora um livro sobre o Ciência Sem Fronteiras, que eu até tenho, junto com meus colegas da UERJ, da UF, temos um capítulo lá. Sem dúvida, como disse a professora, o Ciência Sem Fronteiras foi decisivo, antes e depois do Ciência Sem Fronteiras. Se a gente já mandava bastante aluno, com o Ciência Sem Fronteiras a gente passou a mandar os do Ciência Sem Fronteiras, mais os da mobilidade UF, que a gente chama, 500 alunos para fora por ano. É um absurdo, é muita gente, né? Foi muito bom. E os alunos de universidades públicas e privadas tiveram acesso ao Ciência Sem Fronteiras. Então, é um projeto que eu acho que foi sem igual, mas acabou. Depois tentaram emplacar esse futuro, isso aí que parece que não vai dar em nada, né? Mas no âmbito da pós-graduação, a gente teve um outro projeto.
mas que, diferente do Sem Fronteiras, que era um projeto inclusivo, que bastava o estudante bastava estar dentro dos critérios acadêmicos, depois disso lançou-se o PRINT, que é o Programa de Internacionalização da Pós-Graduação, onde não as pessoas, os cidadãos, os estudantes, os programas, através das suas pró-reitorias de pesquisa e pós-graduação, escreveram projetos que foram submetidos à CAPES e ganharam financiamento de viagem de aluno, de viagem de professor, de evento, de publicação conjunta, enfim, uma série de coisas que são muito boas, e esse PRINT ainda está em vigor, e apenas 46 universidades no Brasil ganharam o PRINT. Eu fico muito feliz que a UF ganhou o PRINT, mas tem muitos colegas que ficaram muito infelizes, porque todo mundo submeteu o projeto ao PRINT e não foram bem-sucedidos. Ou seja, o PRINT entrou depois do Ciência Sem Fronteiras, né? O Futuro, isso é um projeto de universidade, na verdade não é de internacionalização. Fabiola, qual era a outra pergunta mesmo, hein? A outra questão, peraí, deixa eu pegar aqui, só um minutinho. Era do Trump, a questão econômica. A outra questão foi da Renata. Isso, eu acho foi da Renata Ferreira. Eu acho que o nosso sociólogo aqui pode falar melhor do Trump do que eu, que sou de literatura, mas eu já estou há algum tempo na internacionalização. Eu acho que o que o Trump está fazendo com as instituições americanas, em nome dessa política de eugenia e racismo dele, é mortal. Mas as universidades vão ter que reagir a isso, porque a gente não pode fazer nada. Porque o que eu estou falando, o que toda a minha fala, foi de estudante de mobilidade, que ia e voltava. E o que o Trump fez lá agora, a mobilidade, então, está acabada, mas ele estava tratando dos estudantes que vão lá para ficar 4, 5 anos, estudando a graduação inteira, pagando altíssimas taxas. E as universidades já estão reagindo, eu não sei como elas vão reagir, como grupo ou institucionalmente. O que eu tenho notícia até agora é só de reclamação. Mas eu acho que é a política racista dele, que não é? Ele não queria construir um muro ali com o México, então ele não quer mais estudante estrangeiro lá. O que é uma pena, porque isso porque a mobilidade nos países, mesmo que a mobilidade do estudante não pague, como a Europa, a mobilidade não é só pagar as taxas. A mobilidade inclui girar toda uma economia. A mobilidade em Portugal é altíssima, tanto essa mais curta, que são das universidades, quanto a do aluno usar o Enem para entrar numa universidade portuguesa. Porque está trazendo uma série de recursos que o governo todos os governos, como a gente está vendo aqui no nosso, estão tirando os recursos das universidades. E as universidades estavam encontrando isso nos alunos international students, como eles chamam, nos alunos internacionais. E, no caso da Europa, isso permanece, assim que no caso do brasileiro, quando as fronteiras se abrirem. E, no caso dos Estados Unidos, o Trump conseguiu uma guerra com o sistema acadêmico de universidade americano, que é enorme e fortíssimo. E como eles vão sair desse impasse, eu não sei. Mas, com certeza, o interesse, ao fazer isso, não houve interesse econômico. No momento de crise econômica, ele ainda consegue isso. As universidades já estão assistindo a um abandono de estudantes, porque acham que é cara demais a universidade para fazer curso online, que é enorme. E agora ele ainda não quer mais admitir os estrangeiros? Enfim, eles estão com um problemaço, que mais do que um problema para nós e para os estrangeiros todos, é um problema deles, do Trump, com o sistema universitário norte-americano. Comentar, então, sobre a questão começa pelo Trump. Bom, eu li alguns analistas falando, que essa medida foi adotada por um dos responsáveis, que é muito próximo da política
de fronteira, né, dos Estados Unidos, é alguém realmente fortemente xenofóbico, com a política restritiva mesmo em relação à visão que o governo Trump tem em relação aos estrangeiros, assim, né? Eu acho que é menos uma questão econômica, como a professora falou, né, assim. Pelo contrário, assim, né, grande parte das universidades nos Estados Unidos, né, elas precisam desses estudantes estrangeiros para se financiarem, né, então, e aí hoje, por exemplo, Harvard e MIT entraram na justiça contra a medida do governo Trump, falando que é ilegal. O reitor de Harvard alegou que, na verdade, isso é uma pressão que o presidente está fazendo para que as universidades voltem a ter a se abrir, né, atividades presenciais, né, ou seja, seria então um embate em torno de atividade online ou presencial, né, que também é o mesmo embate que nós temos aqui, está tendo lá, né, do Trump e de fato lá a relação entre o Trump e as universidades também acho que é um pouco semelhante à relação às universidades aqui com o Bolsonaro, assim, né? Então eu acho que é uma relação um pouco conflituosa. As universidades estão tentando rever isso, porque parece que já estava um pouco polêmica essa história, muitos estudantes reclamando das altas taxas que tem que pagar para poder usar as universidades, e estava tendo curso online, parece que agora eles estão pensando em mecanismos de voltar a abrir as moradias estudantis, que as moradias estavam fechadas também, e lá acho que parece que quando você paga, você tem direito a isso. Então, eu acho que, na verdade, é uma implicação mais política do que econômica, né, necessariamente, assim, porque eu acho que economicamente é importante para as universidades americanas terem estudantes estrangeiros, né, mas, ao mesmo tempo, tem uma eleição presidencial esse ano lá, e esse discurso, né, de política restritiva para estrangeiro é uma plataforma política do Trump, né, talvez ele possa usar isso, né, como querer usar essa situação para poder se beneficiar politicamente, né, acho que é um pouco por isso, assim, temos que aguardar agora os próximos dias para ver o que vai acontecer, porque isso realmente tem um grande impacto a nível global, assim, porque a quantidade de estrangeiros, eu acho que algumas universidades ultrapassam o número de americanos nas universidades, sabe? Então, acho que isso é uma questão relevante que é colocada para eles, assim, né? E aí, sobre o Ciência Sem Fronteiras, né, acho que, como a professora falou, também há uma política, a avaliação em torno dela, né, tem várias prós e contras, assim, não há um consenso fechado sobre, né, eu acho que teve um papel relevante no sentido de isso, né, até então, se comparar com outros países, né, do tamanho do Brasil, né, eram políticas muito tímidas, né, de envio de estudante para o exterior, sobretudo de graduação, né, acho que várias universidades tinham políticas individuais, né, de envio para o exterior, e aí o Ciência Sem Fronteiras trouxe isso para a agenda pública do governo federal, né, enviou, sobretudo, estudantes de graduação, né, e aí tem um embate colocado, tem gente que avalia, por exemplo, que foi muito dinheiro gasto com graduação, que é mais difícil de você acompanhar o resultado daquilo e mensurar se aquilo traz ou não traz resultado a médio prazo, né? Porque, na verdade, era uma política, né, assim, o decreto que instalou o Ciência Sem Fronteiras, né, assim, que na época era o Mercadante, o ministro, junto com a presidente Dilma, eles alegavam isso, né, que era uma forma de incentivar, qualificar a formação de recursos humanos no Brasil, né? Então, era para aprender língua estrangeira, era para trazer essa ideia de inovação não só para as universidades, mas levar isso para as empresas, né? Eles começaram um movimento de tentar compartilhar o financiamento das bolsas junto com empresas estrangeiras, né? Então, esse era o objetivo, né? Tanto que, por exemplo, e aí, então, a ideia era essa, né? E aí começa um pouco dos contrapontos a essa ideia, né? Primeiro, era uma visão muito um tanto tecnicista, né? Porque eram só os cursos que eles consideravam que eram áreas estratégicas, né? Então, por exemplo, as ciências humanas e as sociais aplicadas estavam fora dessa história, né? Senão não tinham direito a ter nenhuma bolsa. A alegação do governo, né, a época, é porque você tinha já programas de pós-graduação consolidados no Brasil nessas áreas, era preciso investir nas outras, né? Que também encontra razão nos dados, né? Mas, ao mesmo tempo, mostra um tipo de política que está sendo construída, né? E também era uma relação fortemente pautada na relação de cooperação norte-sul, que a gente chama, né? Ou seja, só os países da Europa Ocidental e dos Estados Unidos e Canadá e Japão, né? E alguns países da Ásia que eram considerados, né? Então, você tinha, e aí mostra um pouco, né, dessa diversificação da política de internacionalização que o Brasil passou, né? Porque você teve um processo de implementação nos anos 2000,
sobretudo nos governos Lula, assim, de intensificar a cooperação internacional de lógica sul-sul, né? Então, criou-se a UNILA, por exemplo, que é a Universidade de Integração Latino-Americana em Foz do Iguaçu, que era uma ideia de uma universidade para integrar estudantes da América Latina, né, pesquisadores e tal. Criou-se a Unilab, que é a Universidade de Integração entre os países lusófonos, eu não vou lembrar agora a sigla ao certo, que foi criado, o primeiro campus foi em Redenção, no Ceará, que era para dialogar com países, sobretudo o continente africano, de língua portuguesa, né? Então, você estava... E o PEC-G e o PEC-PG, que são dois programas que tem desde os anos 60 no Brasil, de receber estudantes estrangeiros, né? O PEC-G de graduação foi nos anos 60 ainda, e o de pós-graduação nos anos 80, né? Que recebeu fortemente países da América Latina e África. Então, essas políticas estavam sendo intensificadas, e o Ciência Sem Fronteiras retomou um pouco desse diálogo norte-sul das políticas de internacionalização, né? Então, o grande diálogo era, então, com as universidades, os grandes centros de pesquisa, né? Esse, inclusive, era a propaganda da universidade, né? Inclusive, no início começou um grande fluxo para Portugal por causa da questão da língua, logo eles proibiram Portugal como destino, né? Então, na verdade, isso foi uma questão, né, assim, então tem um debate em torno disso, mas independente, né, enquanto política, os prós e os contras, acho que para quem passa por essa experiência, isso tem um impacto significativo na sua própria trajetória, assim, né. Eu fiz minha pesquisa de mestrado, foi em torno da experiência de estudantes que fizeram intercâmbio durante a graduação, no caso da UFJF, né, e aí é isso, muitos deles... Todos eles, na verdade, que eu entrevistei, que eu conversei, alegaram isso, né, assim, que a experiência do intercâmbio é como se fosse um divisor de águas nas suas trajetórias, em relação ao que queriam para a vida, né, e acho que isso produziu efeitos muito positivos em relação até o que eles entendiam como universidade, e eu acho que esse é um pouco do papel também, né, dessa experiência de viver outra sociedade, outra universidade, então ajuda eles a repensarem a própria ideia do que é uma universidade brasileira, do que é o Brasil, né, e o que agora isso também está colocado em questão por causa da imobilidade, né, da impossibilidade de se mover para outro país e outra instituição. Foi isso. Obrigado, Leonardo. Obrigado, professora Lívia. Bom, a gente tem aqui um conjunto de, acho que umas 6 questões, então eu vou dividir em 2 blocos, tá? Para ficar melhor, para vocês comentarem. Então, a primeira questão é da Renata. A Renata pergunta o seguinte: existe algum instrumento específico de avaliação dos resultados da internacionalização, pensando que a mobilidade foi o forte dessa atividade? A outra pergunta é da Daniele. Daniele quer saber: o princípio da mobilidade estudantil na graduação é reciprocidade. Antes do Covid, tínhamos muitas dificuldades em atrair os alunos internacionais para as instituições de ensino superior brasileira. Como podemos trabalhar nesse cenário pós-Covid? E a outra questão é a do Vitor. Sabendo-se dos benefícios da internacionalização em casa, porque essas medidas não são implementadas mais fortemente nas universidades brasileiras, seria por conta de uma barreira idiomática, tecnológica, ou simplesmente falta de interesse? Então, vou passar, agora a gente inverte, o Leonardo começa comentando primeiro, pode ser? Depois a professora Lívia, e aí no segundo bloco torna a inverter. Leonardo. Beleza. Sobre essa última questão, né, assim, por que não adotar mais, né, essa coisa da internacionalização em casa, talvez a professora Lívia saiba falar melhor, né, porque ela está no dia a dia ali, né, de gerir isso, né, assim. Inclusive, é um conceito novo, né, que eu não conhecia, assim, de perceber o ganho disso, né, institucional. Então, acho que pode ampliar esse diálogo, né, e no cenário que nós estamos, talvez ele seja super pertinente, né, assim. Talvez o receio é de que isso vire regra, né, assim, não uma questão conjuntural, né, mas eu acho que é algo a se colocar, e eu acho que pelos impactos econômicos que a pandemia pode produzir, né, tanto no âmbito da universidade, como nas questões sociais como um todo, né, acho que talvez isso pode se tornar, ter um papel relevante no próximo período, né. Sobre o instrumento de avaliação da mobilidade, assim, você tem métricas que as pessoas criam, né, então, por exemplo, esses rankings, por exemplo, internacionais e tal, usam uma série de métricas que podem mensurar ou não
essa questão. Tem uma das métricas, por exemplo, é mensurar a publicação em conjunto, publicação com pesquisadores estrangeiros, por exemplo, ou realização de pesquisas, né? Por exemplo, o registro de patentes, né? Quantas instituições são envolvidas e tal. Então, essas, digamos assim, são formas mais objetivas de mensurar a internacionalização, né? Só que tem uma dimensão subjetiva dessa experiência que é muito difícil de mensurar, né? Porque como é que você consegue mensurar, por exemplo, o impacto da experiência da mobilidade em relação ao estudante que viveu em um outro país, aprendeu outra língua, né? Acho que a questão da aprendizagem de língua estrangeira também é um ganho, né? Assim, é uma coisa que é importante para avaliar, só que é isso, né? Essas questões mais individuais, subjetivas, é muito difícil mensurar a nível de política, né? Pública e tal, né? Eu acho que tem essas métricas mais ampliadas, que acho que ajudam a mapear um pouco isso. Só que faz muito sentido no âmbito da pesquisa, pós-graduação. Agora, na mobilidade e graduação, acho que é mais um processo de ampliar mesmo o diálogo entre instituições e criar relações mais dialógicas, né, entre as instituições, do que mesmo ver isso enquanto um ganho, mensurar se foi mais ou se foi menos, né, assim. E eu acho que a questão sobre o cenário pós-Covid, né, como atrair estudantes estrangeiros para o Brasil, né, eu acho que isso é uma questão relevante, né, assim, porque, como eu falei, né, assim, nós temos em torno de 60 mil estudantes fora do Brasil e em torno de 20 mil estrangeiros aqui, né, e tem uma política colocada do governo brasileiro, né, já há muito tempo, que é o PEC-G e o PEC-PG, que recebe estudantes do continente africano e da América Latina, mas é uma política tímida, né, não é uma política que tem uma fonte de recurso e tal. Eu acho que esse processo de internacionalizar, obviamente, ao mandar estudantes, pesquisadores brasileiros para o exterior, consequentemente, você facilita a produção de redes e pontes internacionais e que intensifica esse fluxo, né, assim. Eu agora, no doutorado, estou pesquisando pesquisadores brasileiros que fizeram doutorado fora, e que aí eu estou avaliando os que voltaram, os que não voltaram, o impacto da experiência em relação às suas carreiras, né? Então, muitos deles que voltaram para o Brasil alegam, por exemplo, que conseguiram construir uma rede consolidada de pesquisa internacional e que hoje, por exemplo, recebem estudantes estrangeiros aqui nos seus laboratórios, para suas pesquisas, como também enviam estudantes estrangeiros, brasileiros para o exterior, né? Então, acho que talvez seja importante, né? Não sei aí a capacidade de fazer isso na atual conjuntura, né, mas é de pensar em políticas que atraem estudantes de forma mais intencional mesmo, né, assim, não como de forma mais institucional, e não com medidas isoladas de um professorado, do Instituto B, assim. Acho que é isso. Obrigado, Leonardo. Professora Lívia. Professora Lívia, microfone desligado. Desculpa. Liga o microfone, agora, por favor. Bem, eu agradeço as perguntas, foram 3 perguntas ótimas, que vão me dar chance de falar de coisas que eu planejei falar, mas no calor da fala eu me esqueci. Uma passou em alguma das perguntas aí, a questão da língua estrangeira. A língua estrangeira, não sei se é porque eu sou professora de língua estrangeira, não se pode falar de internacionalização sem falar em ensino de língua estrangeira. Na UF, nós temos um grande programa que é autofinanciável de língua estrangeira, que chama ProLem, e temos um outro programa um pouco menor, que funciona junto com as Relações Internacionais, que chama PULI, Programa de Universalização de Línguas Estrangeiras, que esse aí é com viés 100% socioeconômico. Por que isso aconteceu? Porque quando nós pensamos em internacionalização, há 10 anos atrás, nós sabíamos que havia uma questão séria de língua estrangeira. Em 2011, surgiu Ciências Sem Fronteiras. É lógico que todo mundo quis ir para Portugal, porque ninguém falava língua nenhuma. Aí, na cola do Ciências Sem Fronteiras, surgiu o Idioma Sem Fronteiras, né? Que também foi um grande programa que agora está sendo retomado com o patrocínio da Andifes, não mais com o MEC. Então, essas questões de língua estrangeira ligam-se
aí ao Ciências Sem Fronteiras, que eu concordo com algumas críticas, que era muito complicado também, né? Nós que estávamos trabalhando ali na linha de frente do Ciências Sem Fronteiras, ouvimos nossos parceiros americanos, espanhóis, portugueses, latino-americanos, que não podiam, que não estavam dentro das listas de países que podiam receber aluno, porque não, havia uma lista, enfim, que esses países não estavam. E agora, depois, em seguida isso, no print, aconteceu a mesma coisa. Depois de muita briga das universidades, permitiu-se um número pequeno, de 30%, eu acho, desses países. Mas o que isso significa, na verdade? Que a gente está dizendo, olha só, meu parceiro de 30 anos, na hora que o programa é público, vocês não podem, não. Porque sempre esses programas querem estar aliados ao ensino de língua estrangeira, que é super, né? O Sem Fronteiras dizia isso, língua estrangeira e formação profissional de uma geração de engenheiros. Foi outro problema. Nós que somos de ciências humanas, letras e artes, ficamos de fora. Era só para as engenharias, que eram mão de obras da áreas técnicas, né? Áreas duras. Enfim, foram muitos problemas, mas eu acho que, como o Leonardo falou, como a outra professora comentou ainda agora, os ganhos foram enormes. E aí a gente entra na mensurar. Como mensurar isso, né? Na pós-graduação é muito mais fácil, de fato, porque você tem as redes de pesquisa que se estabelecem, que trabalham juntas ou separados, online, né? Remotamente. E essas redes geram outras coisas, porque você faz uma rede com algumas universidades para trabalhar, seja em qual área, de letras, de física, de geologia, isso gera um outro tipo de movimento dessa roda, que aí abre para alunos de pós-graduação, que são os orientandos desses professores, e abre para alunos de graduação, porque aí o escritório busca que essa universidade receba também aluno de graduação. Enfim, faz toda essa roda, que é múltipla, rodar. E, claro, que um item de medir uma métrica para aluno de graduação é muito complicado, porque, como o Leonardo mesmo disse, as entrevistas deles, os alunos falam mais do ganho pessoal, né? E não do ganho institucional. E a verdade é que, embora na época tenha havido alguma campanha contra, a maioria, grande maioria, porque nós temos alguns questionários, a grande maioria de alunos, não só de Ciências Sem Fronteiras, como de mobilidade em geral, para que nós temos um número robusto, cerca de 200, 250, 300, todo ano tínhamos, né? Esses alunos a gente acompanha até uma certa medida, né? Não dá para, não temos perna para fazer um acompanhamento pela vida acadêmica inteira. E é claro que também, como mencionou o Leonardo, que o ranking ajuda muito. Todos nós queremos repudiar o ranking, mas acabamos dando conta de querer aumentar nossos índices para os rankings, embora de uma maneira diferente das universidades do Norte, porque nós não trazemos aluno, e aí vai ligar com a última pergunta de como atrair aluno. A gente quer atrair aluno, a gente quer fazer curso de férias, esse meu plural aí, nós, universidades brasileiras, né? A UF é uma delas só, que tem uma área robusta, mas é uma. Nós queremos, porque a gente acha que a nossa língua é uma língua rica, que a nossa cultura é fantástica, que a nossa música é muito boa, que nós temos grandes técnicos, grandes engenheiros, que nós temos tudo a oferecer do ponto de vista acadêmico. Mas temos, por outro lado, o português é uma língua pouco falada. Então, os países de língua espanhola são mais procurados que o Brasil. E a gente luta contra isso com todas as armas brancas que a gente pode. Atrair alunos e conseguir esse famoso, né, virou uma palavra quase que simbólica no nosso meio, que é o tal do equilíbrio, que a gente não consegue, a gente sempre manda mais estudantes, inclusive faz com que algumas das nossas parceiras não queiram mais, que desistam da parceria, que a gente só manda, e a gente diz, nossa capacidade de recepção é enorme,
mas se não há alunos que queiram vir, então isso é uma equação complicada, e que já era complicada antes, pós-Covid, com a fama que o Brasil está diante do mundo com esse Covid, realmente eu não acho que são boas as perspectivas, e, na verdade, no nosso meio, para todos que são do meio que estão aqui dando a gente a honra, né, de estar nos assistindo, eu acho que a palavra-chave no mundo da internacionalização é a mesma palavra-chave no mundo em geral, da universidade especificamente, da internacionalização mais especificamente, que é a incerteza. E achamos que a internacionalização em casa, o COIL, essas coisas que eu já falei, que através do FAUBAI já estão acontecendo em algumas outras universidades no Brasil, eu acho que são, sim, saídas para a gente aproveitar enquanto a gente se recicla, né? Para ver o que vem no futuro, em função dessa grande incerteza que a gente está vivendo hoje. Obrigada, professora Lívia. Registrar aqui, saudar a participação do professor Antônio José, da UFRJ. Semana passada ele esteve com a gente aqui no debate sobre a questão dos estudantes em situação de vulnerabilidade. Ele mandou uma contribuição aqui para o debate também. Colocar aqui na tela, e colocar então as 3 questões que tem e já encaminhar para vocês fazerem junto as considerações finais, tá? Uma questão é da Ana Cristina, ela coloca 2 questões, na verdade, né? Com relação à mobilidade virtual que tem vindo à tona nesse momento, não teríamos que aprofundar o entendimento, pois poderia acabar sendo utilizada num viés de internacionalização predatória, inclusive justificando essas medidas do Trump. Então, está aqui na tela para facilitar. Lançando, na verdade, o viés xenofóbico e restringindo todo meio de se fazer mobilidade de fato. A segunda questão é a da Priscila. Diante da realidade da Universidade Pública Brasileira, com um viés forte de inclusão, a internacionalização em casa poderia ser um caminho maior de inclusão, de um modo contingente de estudantes no âmbito da internacionalização. E a última pergunta é a do Bruno, que são 2 questões colocadas, né? Em um cenário pós-pandemia, é possível a coexistência da mobilidade internacional física e virtual em um ecossistema de internacionalização com diferentes tipos de mobilidade acadêmica? Qual é o papel que esses diferentes tipos teriam nas instituições de ensino superior? Deu para pegar as questões? A gente vai projetando aí bem, tá? Eu acho que eu peguei. Professora Lívia, aí o senhor pode começar? Pode começar e já incluir já com as suas considerações finais, tá bom? Ok. Bem, são 3 perguntas, na verdade, que é interessante, porque enquanto a primeira pergunta pega um aspecto que, enfim, dependendo da seriedade com que as coisas forem feitas, uma questão de que isso que o Leonardo já falou também, de que a mobilidade virtual se torne eterna, né, para sempre, e trazendo em si um caráter racista, xenófobo, enfim, de que as pessoas só se relacionem remotamente. Isso foi se isso não era a pergunta acho que é essa, se isso não era um risco da mobilidade virtual. Enquanto a segunda pergunta, já vou falar o que eu penso de cada uma dessas. Fala ao contrário, né? Que a mobilidade em casa, quem sabe, poderia ser uma forma de ser mais inclusiva, né? Porque mobilidade custa caro. Então, dos alunos, ao frequentarem salas de aula estrangeiras, sem sair da sua própria casa, da sua própria cidade, seria uma forma, não obviamente igual, mas algum tipo de internacionalização. Enquanto a terceira, ela propõe um modelo híbrido, que, na verdade, é o que se fala muito para o ensino universitário em geral, né? Híbrido, ou seja, um tanto remoto, um tanto presencial, quando isto for possível.
Olha, eu gostaria de pensar que as universidades, pelo menos as universidades no Brasil, que eu conheço a maioria delas, as públicas, estaduais e federais, as PUCs, enfim, são as universidades que praticam muita mobilidade, que elas têm eu não pode, alguém pode me chamar de ingênua, mas eu acho que de nossa parte não tem não tem essa questão, ou seja, nosso propósito ao entrar nessas questões de mobilidade em casa são muito mais para não parar agora, total, cruzar os braços, esperar a vacina, do que qualquer outra coisa. Quer dizer, o que não implica que depois que que a gente volte a ter mobilidades físicas, né, de alunos e professores viajando, essa outra modalidade não possa continuar também, já que ela é uma forma inclusiva. Eu acho perfeitamente possível e que isso levaria à tal da mobilidade híbrida, das universidades que até hoje estiveram dedicadas só à mobilidade física e agora estão se debruçando no outro tipo de mobilidade, né? Nas virtuais, mobilidade, internacionalização em casa. E essa internacionalização em casa, só uma coisa que eu tinha me esquecido, ela não significa só fazer aulas aqui e lá, significa uma mudança nas universidades, na mentalidade das universidades, significa uma transversalidade de currículo, significa uma internacionalização dos currículos, significa uma série de coisas que não são para agora, com certeza, mas que são coisas que estão sendo faladas, mas que não foram pensadas na dimensão que elas merecem, porque estávamos todos muito ocupados em fazer outras coisas, né? Então, a gente pode voltar a pensar nesses outros itens de internacionalização do currículo, por exemplo, transversalidade do ensino, ensino por trilhas. São coisas que podem vir a acontecer e que são boas, muito boas, e que podem ajudar os alunos em geral. Agora, isso é na graduação, eu já estou encerrando, viu? Quanto à pós-graduação, eu acho muito complexo, porque, como eu falei, o print não foi para todos, foi só para alguns. E a política de bolsas da CAPES está cada dia mais restritiva. E isso é realmente uma pena nacional, porque esse país tem bolsas de pós-graduação, independente de ser por programas, há mais de 40 anos. Então, isso é uma perda inominável, né? Que a gente não pode desconsiderar. Então, a gente tem que lutar. Eu acho, então, que meu boa noite, com meus agradecimentos enormes para os que estiveram aqui nos escutando esse tempo todo, é isso. O mundo está incerto, mas está incerto para tudo. E eu tenho certeza, eu confio muito na gente, nos meus colegas que trabalham comigo, na UF e nas universidades em geral. Nós estamos muito dispostos a não deixar parar essa roda, né? Estamos muito dispostos a continuar. Vocês acreditem se quiser, no meio da pandemia, nós tivemos vários convênios sendo assinados de professores que estão com pesquisa em andamento. E que a gente faz com a maior rapidez, porque, enfim, o fluxo está menor. E tudo à distância, nos sistemas eletrônicos. O mundo está incerto, mas nós não estamos parados, a universidade como um todo não está parada, a internacionalização não está parada, e eu chamo mesmo todo mundo que trabalha na universidade em geral e na internacionalização em particular, que é isso aí, o mundo é incerto, mas a gente não tem que desistir, não. A gente tem que continuar lutando. Assim, é desse tipo de matéria que somos feitos. Conseguir as coisas com dificuldade, mas vamos consegui-las. Agora, a gente precisa da vacina. Obrigada. Obrigada, professora Lívia. Passar, então, agora para o Leonardo responder as questões e emendar nas considerações finais. Tá bom, obrigado pelas questões. Eu acho que a professora Lívia já falou bastante, né, da internacionalização em casa, né, assim, acho que é algo
a se pensar, né? Acho que é algo que as circunstâncias nos colocam, né? Eu acho que é isso, né? Acho que é ver, pode ter o lado bom e o lado ruim disso, né? Mas a gente também tem o cuidado de que isso não se torne a regra, né? Assim, e aí voltemos ao que éramos, sei lá, no período imperial, assim, né? Porque no Brasil é isso. Até a criação das agências, né? Até o meio do século XX, até a CAPES-CNPq, quem tinha o poder, né, quem conseguia ir para o exterior estudar, né, era só a elite econômica mesmo, né, se pegar o período imperial e colônia, império, né, assim, era a elite econômica que ia para o exterior fazer uma faculdade, depois voltava e ocupava suas posições de poder aqui no Brasil, né, vide, por exemplo, toda uma geração, né, no século XIX que foi para Coimbra e depois construiu, né, o sistema jurídico brasileiro, né, com base no sistema português, assim, né, eu acho que, e aí depois com a CAPES-CNPq começou, então, a criação das bolsas, né, começou, então, a permitir as camadas médias, as classes médias poder ir para o exterior, né, e agora nós estamos, talvez num outro momento, talvez isso lá para frente, vamos entender como um momento histórico, né, talvez a gente está vivendo agora, não tem tão claro isso, que é a possibilidade, né, de mandar estudantes, então, de classes emergentes, né, pessoal, né, classes mais pobres e tal, que estão acessando a universidade agora e que estão conseguindo, então, ir para o exterior, né, então, acho que também isso é um ganho muito importante, né, não só de ter aula com alguém de fora, mas é isso, né, de poder viver outra sociedade, outra instituição, né, isso afeta sobremaneira, assim, a vida individual deles e, consequentemente, o universo acadêmico, né, brasileiro, porque eles voltam com outras ideias, com outras percepções sobre a universidade, né? Então, acho também ter esse cuidado, de fato, para poder isso não se torna regra, né? Mas acho que vamos ter que pensar em modelos híbridos e acho que vamos ser cada vez mais mediados pela tecnologia, isso não tem jeito, né? Assim, e aí, só para encerrar, eu vi que 2 perguntas acabaram, né, passando, a gente não conseguiu falar tanto, né, acho que é um pouco pensar a internacionalização enquanto uma estratégia de evitar a fuga de cérebros, né, assim, é um embate longo também, se a gente vive fuga, circulação de cérebros, como é isso, né, então tem uma série de movimentos a nível global de mapear, por exemplo, o que a gente chama de diáspora científica, né, ou seja, tem um pessoal da Unicamp que está pesquisando isso agora, mapear junto com as embaixadas, pesquisadores e pessoas de inovação brasileiros que estão nos Estados Unidos, estão na Inglaterra, e aí criar uma diáspora, um diálogo com as instituições brasileiras, né, assim, e tem vários países mundo afora que criaram políticas de retorno desses pesquisadores, né, assim, mapearam onde eles estão, quem são, e aí buscam essa coisa do retorno, né, a Índia faz muito isso, né, tem muito indiano na Inglaterra, nos Estados Unidos, mas eles não necessariamente tem a coisa de, não entende isso como uma fuga de cérebros, mas como uma diáspora científica, e aí constrói diálogos, né, assim, acho que isso talvez é importante o Brasil pensar a nível de política, né, assim, não entender um pesquisador no exterior apenas como alguém que se perdeu, que é uma fuga de cérebros, né, mas talvez alguém que dá para construir algum tipo de ponte, relação, e depois talvez, por que não, a partir desse diálogo, intensificar a internacionalização. O que não dá é para a gente também não dar nenhum tipo de suporte institucional, financeiro para pesquisa, para a universidade, e aí sim você gera uma situação de desânimo e de frustração, né, frente à universidade brasileira, e aí promove um tipo de êxodo que a gente está vendo acontecer de alguma maneira, né, assim, acho que isso é importante, porque talvez um investimento de décadas, né, como a professora falou, isso é uma política de Estado mesmo, de décadas, pode se perder se não tiver continuidade, né, e a questão só da questão de línguas, né, alguém falou uma coisa também, como que incorporar essa questão das línguas e tal no currículo, acho que isso é importante, assim, né, o que eu tenho percebido nessa pesquisa minha também com estudantes brasileiros que foram para o exterior fazer doutorado e voltaram agora, é como que nós também ainda temos um sistema muito endógeno, assim, sabe, com dinâmicas muito próprias de funcionamento, e o nosso diálogo com instituições, estudantes internacionais é mais difícil por isso, né, porque nós criamos um sistema muito autônomo, né, de funcionamento, que por um lado é bom, que também nos protege também dessas contingências internacionais, mas por outro também é um desafio a gente conseguir conciliar o que nós construímos enquanto sistema de pós-graduação, de avaliação, com a mobilidade estudantil e acadêmica a nível global. Bom, acho que é isso.
Obrigado aí novamente pelo convite, obrigado, professora Lívia, obrigada a Fabiola pelo convite e parabenizar, né, o espaço, que eu acho que esses debates são importantes serem feitos, né? Obrigado. Obrigada, Leonardo, obrigada, professora Lívia, agradecer todas as contribuições, né, que foram colocadas aqui nos comentários, as perguntas, convidar a professora Lívia e o Leonardo a continuarem a interação aqui, né, no bate-papo, porque algumas questões, infelizmente, a gente não pôde colocar aqui, né, dado o adiantar da hora, mas o propósito do projeto é exatamente esse, é colocar essas questões para debate, colocar para essas trocas de experiência. Colocar que semana que vem, dia 15/7, na quarta-feira, 19 horas, a gente tem o próximo debate, né? Então, estão todas e todas convidadas. Agradecer, né, mais uma vez a cada contribuição, agradecer principalmente os nossos convidados, né? Lívia, Leonardo, que estiveram aqui com a gente nessa conversa hoje sobre a internacionalização, e convidar a todos para que acompanhem, para que sigam com a gente nessas discussões, aqui no bate-papo, né, do Facebook, e também no nosso site, no site da Tribuna Universitária, tem uma coluna que é dedicada ao projeto também. Então, fiquem ligados, né, acompanhem aí, que semana que vem tem mais debate. Muito obrigado, Lívia, muito obrigado, Leonardo, uma boa noite a todas e todos. Obrigada. Boa noite. Boa noite.